Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo, vamos conversar um pouco sobre o pleito da Prefeitura do município de São Paulo que ocorreu neste último domingo. Vamos falar um pouco aí sobre o resultado, sobre quem ganha, sobre quem perde, sobre quem tem aí culpa, sobre o que a gente precisa melhorar. Vamos lá? Então, pessoal, ontem foi a eleição aqui do municipal, né, no Brasil. A gente teve alguns problemas aí, isso foi muito estranho. A Justiça Eleitoral mudou o caminho por onde os votos vão. Antes ele era um regional e de regional ia para federal, agora vai tudo para federal. E isso acabou acarretando aí, segundo o que chega, uma sobrecarga dos processadores do supercomputador lá que faz toda essa análise, e isso acabou gerando esse problema na divulgação. Para quem está acostumado a acompanhar aí, zona por zona, entra voto, muda a porcentagem, a gente teve aí uma crescente desde aqui em São Paulo, desde o 0,39 até 100%, onde não houve essa mudança. Isso é muito estranho. Não quero aqui alimentar teorias da conspiração, mas deveras é muito estranho. Mas reconhecemos o resultado da eleição e aqui vai a meia-culpa. Reconheço, errei ao cravar Márcio França e Arthur Duval no segundo turno. Esperava mais dos dois. Aí o Márcio França não conseguiu engrenar, não conseguiu engatar. E o Arthur Duval também não engrenou. Ele colocou aí como sendo um resultado interessante, por ser da primeira eleição, por ser da primeira candidatura. Mas eu esperava muito mais. E quem acaba ganhando com esse cenário todo, infelizmente, com essa fragmentação no campo da centro-direita, as pessoas, os lobbies aí que já estão há anos no poder, fazendo aí todo o seu bel prazer, o poder público. Isso, quem acaba perdendo, obviamente, sou eu, você, as nossas famílias, aí as pessoas que estão... os réis mortais que dependem dessas políticas públicas, não de ajuda, não de assistencialismo, mas sim de ditar aí as regras, de fomentar aí as boas ideias, a gente fica refém dessa galera. Isso não muda, isso não evolui. Quem é responsável por isso, no meu ponto de vista? Ora, desde a eleição do projeto Bolsonaro, do governo Bolsonaro, onde você teve a união de vários segmentos da sociedade para não deixar um projeto criminoso de poder se perpetuar, a gente vem aí a fragmentação dessa união por simplesmente brigas pessoais, por ego, por poder, por status. E esse cenário é exatamente o resultado dessa briga toda. A gente tem aí uma oportunidade do principal município do Brasil conseguir engrenar uma pauta mais propositiva, uma pauta de avanço, uma pauta de sair do retrocesso, de se atualizar, colocar medidas mais sensatas aí no poder público municipal, mas ficamos reféns, mais uma vez, aí de projetos, de plataformas, de governos arcaicos, onde, infelizmente, a barganha política ela ainda é o catalisador das obras, das benfeitorias. Isso é muito ruim. Quem perde é a população do modo geral. Quem eu coloco como sendo o principal responsável por essa fragmentação? Óbvio, uma candidata que entrou no pleito, nada contra a candidata em específico, mas a gente poderia ter utilizado esse tempo, utilizado esse recurso que foi empenhado, tanto de pessoas quanto de verba, tanto de espaço, para realmente colocar para os munícipes de São Paulo o que precisava ser mudado, o que precisava ser evoluído. Mas, por briga de ego, por briga de projetos pessoais, por picuinhas, a gente teve aí, mais uma vez, abrindo o caminho para a esquerda, a centro-esquerda, aí continuar se perpetuando no poder aqui no município de São Paulo. A eleição do Arthur ela foi significativa para alguns. Reitero mais uma vez que eu não fiquei satisfeito com esse resultado. Eu esperava muito mais. O projeto, a plataforma era muito boa, só que talvez a mídia, a tática utilizada não foi a melhor, e a gente teve aí alguns anos, né, de atraso, alguns anos que a gente vai ver a nossa cidade de São Paulo aí ainda nas garras, nas mãos dessa galera que não é tão interessante. Mas, como a gente tem que fazer uma escolha, a gente não pode virar as costas para a democracia, a gente não pode ficar nesse, não vou me posicionar,
vou me isentar agora, como o meu candidato não foi para o segundo turno. Não, a gente tem que fazer escolha assim, a democracia é isso, e por isso eu quero deixar aqui que votarei em Bruno Covas no segundo turno. 45, porque um projeto de centro-esquerda, eu julgo sendo aí melhor do que um projeto de esquerda, extrema esquerda. A gente não pode deixar aí o socialismo e liberdade deixar ele se perpetuar aí, entrar, minar e se perpetuar no município de São Paulo, porque isso vai ser muito nocivo. Então, a gente tem que fazer a escolha do menos pior, melhor. Infelizmente, eu gostaria muito de ver um segundo turno onde a direita, a centro-direita, começasse um debate com a centro-esquerda, onde você teria a confrontação de ideias, o intercâmbio de pontos de vista, e a gente começaria a formar aí consciência do munícipe, consciência coletiva com relação aos problemas que afetam o município, a cidade, e não ficaria nessa, porque eu tenho certeza que o que vai ser aí o fundamental nessa briga política no segundo turno vai ser os ataques pessoais, ataques baixos, de desqualificação, e os problemas da cidade de São Paulo vão ficar mais uma vez esquecidos. A gente tem aí, mais uma vez eu reitero, a escolha do menos pior, e a gente tem aí o menos pior, é bem complicado. São uma briga muito grande de piores, mas a gente tem que ficar com o menos pior. Com relação aí aos vereadores, a gente teve acho que 38% da renovação do quadro de vereança no município de São Paulo. Desejo sorte àqueles que foram eleitos, desejo muita sorte àqueles que foram reeleitos. Aí vale adendo a votação do Eduardo Suplicy. Foi uma votação expressiva, tanto do Eduardo Suplicy quanto do Milton Leite, mas para quem analisa, para quem acompanha a política, sabe que houve uma desidratação também desses nomes. Com a mudança na legislatura, ficou difícil para nomes que estavam acostumados a ter aí uma parte acima de 10 mil votos se eleger, ficou muito difícil porque acabou com as coligações. Então um partido grande coligava com vários partidos pequenos, pegava esses votos do partido pequeno e ganhava mais uma cadeira, mais duas cadeiras. Isso acabou. A gente teve aí uma estabilização no quadro de cadeiras do PT, o PSDB perdeu cadeiras e outros partidos menores ganharam. Então, vai aí o meu recado, vai aí os meus parabéns a quem conseguiu se eleger, e saiba que agora a gente, sociedade comum, o munícipe comum, o cara que está ali, tem que fazer o seu papel fundamental na democracia brasileira, que é cobrar esse pessoal que se elegeu. O poder, a gente, infelizmente, dá muita moral, dá muita ibope, dá muita atenção para o executivo, mas a gente tem que colocar, tem que começar a ser despertado na mente das pessoas que quem de fato manda, de quem de fato faz as regras é o poder legislativo. De quem de fato ali tem a caneta na mão é aí os parlamentares que compõem o poder legislativo, porque eles fazem o orçamento, eles ditam as leis, eles regem aí as regras que o poder executivo vai ter que executar. Se não executar, é aberto o processo de impeachment. Então, o poder está muito mais na mão dos vereadores do que do prefeito de fato, tá bom? Então, eu convido a todos, independentemente do seu espectro político, vamos cobrar aos nossos vereadores, vamos exigir deles empenho no debate dos problemas da cidade de São Paulo. Essa próxima legislatura vai aí fomentar o plano diretor, a revisão do plano diretor, a gente tem que ficar empenhado em cima disso e cobrar. Como a gente vai ter a participação popular nesse processo da reformulação do plano diretor, a gente tem que ficar ali em cima para que a gente não tenha aí mais 10 anos de atraso, 10 anos de retrocesso, numa coisa que só atrapalha o município de São Paulo. A gente não pode falar aí em desenvolvimento social, em igualdade social, se a gente não reformular o plano diretor. Esse é o meu recado, meu muito obrigado. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Peço desculpa mais uma vez pelo meu erro. Eu cravei Márcio França e Arthur Duval, errei. Peço desculpas pelos meus erros, mas vida que segue. Vamos para o segundo turno. Infelizmente, Bruno Covas, porque o menos pior tem que ganhar, porque senão é socialismo. Isso não, isso jamais. Meu muito obrigado, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.